TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Obrigado pela sua presença, sua audiência. Chegamos a essa sexta-feira, hein? Sextou, Roberta. Bom dia. Sextou, estamos combinando. Agora que eu olhei. Quando entrou no ar, ele falou assim, a gente tá combinando tá sem combinando, combinar. né? Sem combinar, né? Gente, porque o frio já chegou. O frio chegou forte. Sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Tá na sua tela, nosso e-mail oficial, e é claro, tem o WhatsApp, o meio mais fácil de entrar em contato. Por ali você manda sua mensagem, seu áudio, seu vídeo, seu texto, fala como é que tá os serviços públicos na sua região, transporte. O DDD é 24, o telefone é o 99323 1675. Manda sua mensagem, participa aqui com a gente, viu? E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bem chuvoso, chovia bastante. Essas são imagens feitas hoje pela manhã. Eu não sei se tem como, Jonatas, tirar esse áudio, né, da vinhetinha e deixar o áudio do vídeo e aumentar o áudio do vídeo para escutar a chuva. Chovia muito hoje de manhã, bastante mesmo, lá na região do Quitandinha, tava caindo um toró. Lá em casa também um toró. Ó, aí a chuvinha. Beleza, hein? É o barulhinho para você se deitar na cama, exatamente, né? Debaixo das cobertas. Mas a gente tem que levantar para vir para cá, não tem jeito. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 4 de julho. Polícia Civil apreende 1 tonelada de drogas em caminhão-tanque durante operação de Levi Gasparian. Polícia Civil prende 2 criminosos por tráfico interestadual de armas. Sala de crise é inaugurada no quartel central do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Registros de ocorrências de crimes aumentam em 13,1% em Petrópolis. Vereador propõe QR Code em pontos de ônibus para facilitar mobilidade urbana em Petrópolis. E mais, as dicas da agenda cultural para o fim de semana. Agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente chega com muita informação e já olhando o que é destaque lá no nosso Correio da Manhã, nossa edição de fim de semana, nosso jornal. Claro, a edição aí vai até domingo, né? Então ali na linha vermelha já tem falando ali o trem fantasma de Washington Reis que usou a justiça para entregar 116 vagões por apenas 1 milhão. Tá na página 3, na coluna Magna Vita. Estranho, o Washington Reis que foi demitido ontem, né? Exatamente, saiu no Diário exonerado. Oficial, foi exonerado ontem pelo governador em exercício, e não o governador mesmo do Rio, né? O governador em exercício é o presidente da Alerj, o Rodrigo Bacelar. Isso. Né? E é uma desavença política e entre os dois ele acabou demitindo ele. Quando o governador voltar, eu não sei como é que vai ficar. Né? Eu não faço ideia como é que as coisas vão se desenrolar. Mas até o momento, porque também o governador não vai chegar para o Rodrigo Bacelar e vai falar, o que é isso? O que aconteceu aqui, né? Mas será que ele faria isso sem o aval do governador? Vou me manter calado, os bastidores políticos, mas acho que sim, tá? Mas vamos continuar. Críticas aos juros, o consenso entre membros do governo e oposição. Realmente os juros de 15% da Selic tá mole não, viu? Tá difícil. E não é só aqui não. O Trump critica lá o Banco Central, aqui também o povo critica o Banco Central. A economia tá contratando, a economia tá aquecida, tá tendo compra no mercado e os juros só aumentando. Não dá para entender. Parece que o Banco Central quer atender só o mercado financeiro, né? Tá difícil assim. Tá difícil. E tem mais, né, nessa nossa primeira página. MPF assegura paridade no concurso do Colégio Naval e ali no texto legenda BIS aprofunda o diálogo econômico entre Brasil e Portugal.
Vamos então lá para nossa página 12, porque com certeza a gente tem muita coisa para falar por lá. E o destaque é: artistas levam magia para Bauernfest 2025. Com a palhaçaria, elenco cultiva tradições circenses no evento. Olha que bacana. Essa foto tá muito legal, né? A peça aí carrega a tradição circense para o festival alemão. Muito bacana. E eu estava falando ontem e até hoje comentando com o porteiro assim que eu cheguei, infelizmente essa chuva deve ter sido... Com certeza, é um banho de água fria aí para esse final de banho semana. de água fria, literalmente, não, durante a semana toda. Porque o Petropolitano, ele frequenta a Bauernfest principalmente nos dias de semana. Porque fim de semana tá muito cheio, ele frequenta também, mas fim de semana tá muito cheio por conta dos turistas, né? Realmente, Então, dia de semana, se tá aquele tempinho gostoso, passou tá ali, aquele tempo, vou tomar um exatamente, vou ver como tá a festa, eu vou comer um docinho, ou tomar, né, o meu chopinho e depois vai para casa, dá aquela esticadinha, depois vai para casa, mas infelizmente, com esse tempo horroroso, eu acho que realmente foi um banho de água fria para as pessoas que compraram, né? Porque eles compram o direito, né? Não tem jeito, de usar aquelas barracas na Bauernfest. Então, com certeza, essa semana vai trazer aí prejuízo para eles. E a gente vai ver lá na previsão do tempo como vai ficar. Mas, por exemplo, aqui no meu celular, né, na previsão do tempo, hoje chove o dia todo, mas parece que amanhã a chuva dá uma trégua e pode ser que o sol apareça. Que bom! Então a gente tem aí o fim de semana salvo e a outra semana para eles recuperarem o prejuízo dessa chuva, porque com chuva ninguém quer ficar andando na rua, né, de guarda-chuva. E ainda tem mais na nossa página 12. Tá falando, o município avança em adesão a programas federais à educação, viu? Medida tem como objetivo garantir a execução de políticas públicas. E aqui tá falando um pouco sobre esse programa. Lá embaixo, o boletim de risco de incêndio em vegetação é retomado pela prefeitura também. Aleluia, né? Convenhamos. E tem muito mais notícia ali nas nossas petropolitanas, falando do Serratec, que tem nova diretoria para o próximo biênio. Lá troca de tempos em tempos também a diretoria lá no Serratec. Então tem muita notícia, temos o nosso Serrano também, lá na página 13, falando de Petrópolis ainda, que poderá instalar um hospital público veterinário. O instrumento servirá para proteção e defesa dos animais. Nossa, eu torço por isso, sabe? Tomara que tenha, né? A gente já deu essa reportagem aqui, eu torço para que tenha, porque realmente é uma questão de saúde pública. Os animais de rua, eles têm que ser castrados, porque assim eles não proliferam essa população que vive nas ruas, e Petrópolis tem que avançar realmente nessa questão. Tomara que vá para frente, né? Não é uma questão só de o animal estar solto ali na rua, é uma questão de saúde pública, gente. Isso, exatamente. A gente já sempre falou isso. E aí, vamos para as notícias aqui também? Vamos, olha só, no mês de junho, o Balcão de Empregos levou às empresas de Petrópolis 2.330 currículos de pessoas em busca de uma realocação no mercado de trabalho ou que estão procurando o primeiro emprego. Pois é, o balcão da prefeitura é uma ferramenta de que atua como intermediador de mão de obra para conectar aí pessoas com empresas que oferecem vagas na cidade, né? Espera-se que seja assim mesmo, né? Vamos conferir a reportagem. Só no mês de junho foram ofertadas 223 vagas para diferentes setores da economia e 17 empresas se cadastraram na ferramenta. Também foram realizados 119 atendimentos de seguro-desemprego e auxílio com carteira de trabalho digital. A Casa do Trabalhador realiza a captação de empresas para que elas se conectem às pessoas que estão à procura de um emprego. Durante o mês, também foram realizadas ações de treinamento, processos seletivos e ofertas de cursos gratuitos. O Balcão de Empregos da Prefeitura está disponível para cadastro de currículo em empresas pelo site oficial da Prefeitura de Petrópolis. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. E olha só, ontem a gente falou sobre esse assunto rapidamente, porque estava estampado lá no Correio Petropolitano, mas hoje a gente traz mais
informações sobre esse caso, porque o Ministério Público do Estado do Rio entrou com uma ação civil pública contra Renato Kuyper. Ele é ex-servidor comissionado da CONDEP. E a suspeita do Ministério Público é que ele atuasse como funcionário fantasma durante o último governo do ex-prefeito Rubens Bontempo. Segundo apontado por essa ação do Ministério Público, tá? O Ministério Público que está apontando isso. Renato Kuyper, que foi candidato a vereador nas últimas eleições, teria recebido mais de R$100 mil sem cumprir expediente na prefeitura ou na CONDEP. Segundo a ação do Ministério Público, Renato Kuyper ocupava o cargo de supervisor operacional entre novembro de 2022 e janeiro de 2025, período no qual ele não teria trabalhado. As investigações tiveram início em abril de 2024, a partir de denúncias enviadas da 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva. Ao longo do inquérito, ficou comprovado que Kuyper exercia o cargo de subgerente em uma empresa de contabilidade, das 8 horas da manhã às 5h30 da tarde. O horário coincidia com a jornada que ele deveria exercer na CONDEP. Ainda de acordo com o processo, não havia registro de ponto em relatório de atividades executadas por Kuyper na Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis. Além disso, a CONDEP confirmou que não exige controle de frequência para cargos comissionados, o que, segundo a MP, abre brechas para irregularidades. Ao todo, o valor recebido por Kuyper durante o período da nomeação foi mais de R$100 mil. Agora, o MP pede que Renato Kuyper seja condenado ao ressarcimento integral dos valores recebidos, além da suspensão de direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público. A CONDEP também foi notificada para se manifestar formalmente no processo, podendo inclusive pleitear interesse na ação. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Bom, procurada pela nossa equipe, a atual gestão municipal informou que a CONDEP tem colaborado ativamente com as investigações conduzidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Além disso, a equipe tentou contato com Renato Kuyper por meio das redes sociais e com o presidente da CONDEP à época, Cedenir Vieira, mas até agora não chegou um retorno deles, tá? Nem mesmo da prefeitura também, né? Só a nota ali falando que está colaborando. Quanto ao ex-prefeito Rubens Bontempo, por meio de assessoria, disse que nesse momento não vai se pronunciar. Então tá. Segue o baile, né? Pois Isso. Segue o baile. Segue Bom, o baile. gente, a gente tem muito mais no nosso jornal e temos as outras notícias também. Temos aí outras páginas? Tem ali na página 4 ainda, né? Lula poderá vetar aumento do número de deputados. Aliás, ontem, vendo algumas reportagens e lendo também, alguns deputados da base contrária, né, da oposição, pedindo, pelo amor de Deus, para o Lula vetar esse projeto. Porque vai pegar mal para eles, né, se o projeto for aprovado, né? Aliás, vai pegar mal para todo o Congresso. O Congresso vira e fala, não pode se gastar muito dinheiro, mas está lá com um orçamento de 50 bi fazendo assim, ó, jogando dinheiro para tudo quanto é lado, sem dizer para onde vai, como vai e para quem vai, tá? Tá gastando horrores o Senado Federal e a Câmara Federal, ou seja, o Congresso, né? E aí me aprova um aumento de mais deputados dizendo que não vai gastar mais. Como é que não vai gastar mais? É mais assessor em gabinete, já é mais deputado um deputado. Pra caramba. Gente, são 500. Por favor. Eu tenho até que fazer assim. 513 deputados. É muita gente. E aí é muita gente penduricada lá, ó, com auxílio terno, auxílio gás, auxílio gasolina, auxílio moradia, apartamento funcional. Tudo isso é pago por você, por mim, pela Roberta. É muita coisa paga de graça para esses caras. É revoltante isso. Tomara que o presidente Lula meta a caneta mesmo, vete, e na hora que chegue lá para eles derrubarem, o bicho pegue com o STF, porque infelizmente está sendo assim. Não está tendo uma coordenação entre os três poderes ali, não estão conversando direito para o bem do brasileiro, né? Estão fazendo para o bem deles, né? Sim. Esse é o nosso Congresso Nacional hoje. Eles... É um desabafo. Né? Desculpa, mas é um desabafo. Eles estão fazendo para o bem próprio. Aliás, já há muito tempo vem fazendo para o bem próprio, né? Legislando em causa própria. E assim, e hoje a gente está de mãos atadas, sem poder fazer nada. A gente vê isso e a gente fica assim, realmente a gente acha uma injustiça e uma injustiça ainda maior porque a gente não pode fazer nada. Mas nas eleições a gente pode. Pois é. A gente pode mudar todo mundo. E eu já acho um absurdo, tá? 513.
Né? Nossa, é que tava no jornal, não me pegou fazendo, mas assim, 513, gente. É muito. É muita coisa. É muito. É muito dinheiro. É muito. Sem necessidade disso tudo. Gente, tem muito mais no nosso jornal, Muita falando coisa. ali que o Lira falou que o STF não tem legitimidade para decidir o orçamento e realmente se tu não diz tem. para onde vai, né, meu amigo, fica difícil, né? Tem que Aí ter complica. transparência, né? Tá lá, porque o que acontece? Tá lá na Constituição. O STF não pode falar sobre o orçamento, mas ele pode pedir aqui, mas para onde está indo? Exatamente. Para quem? E o porquê? Né? Onde vai ser aplicada a verba? Né? Vocês não querem falar, fica difícil, né? Exatamente. A Constituição, ela fala que um dos requisitos é a transparência. Tem que ter transparência. Exatamente. E quando vocês não querem dizer para onde essa verba está indo, esse orçamento secreto... Eles barram o orçamento. Exatamente. Não tem transparência, né? Aliás, a maior burrice do governo anterior, eu tenho que falar aqui, esse foi, eu acho que o suprassumo de todos, foi largar o orçamento federal na mão do Congresso Nacional, dar poder para o Congresso administrar o orçamento. Isso não existe em nenhum país do mundo, tá, gente? É assim. Em nenhum país do mundo é assim. Todo mundo fica falando os Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos a coisa é inversa. Quando o governo quer gastar, aplicar verba em alguma coisa além do que já tem, ele pede a autorização ao Congresso. Beleza, se vai ter ou não, mas o Congresso não controla o orçamento, não. Quem controla é o governo federal, é o executivo, tá? E o executivo não pode gastar além do previsto em lei. Se possivelmente quiser fazer isso, tem que pedir autorização ao Congresso e tem que ser muito bem embasado o porquê vai fazer isso. Tanto é que estamos vendo agora o projeto do Trump lá fora, passando algumas coisas e outras ficando porque eles falam, não vamos entrar nessa guerra entre Israel e Irã, o senhor não vai gastar com armas. Ponto final. Porque o povo americano não quer isso. O norte-americano não quer se envolver em outra guerra, né? A gente sabe que os Estados Unidos se envolveu em vários conflitos ali na década de 90 que causaram um buraco, um rombo no orçamento deles lá no futuro. Então eles não querem. É isso. E aqui no Brasil deveria seguir-se a mesma premissa aí, né? Ser identificado para onde vai, saber para onde vai ser aplicada essa verba, né? Não adianta ter lá o deputado lá, verba especial. A verba especial não diz nada, né? É difícil. Ai, gente, é muita coisa, né? É isso. Bom, gente, no nosso jornal tem muito mais notícia, você pode acessar tudo no nosso site ou ir às bancas aqui na nossa região apenas R$2. A gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta você vê que a AGU pede homologação de acordo para INSS devolver os descontos ilegais dos aposentados e pensionistas. E você vai ver também que a Polícia Civil apreendeu 1 tonelada de drogas em caminhão-tanque durante a Operação Elevi Gasparião. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E a Polícia Civil apreendeu 1 tonelada de drogas em um caminhão-tanque durante a operação em Levi Gasparian. Os entorpecentes iriam abastecer comunidades na capital fluminense. O governo do estado, por meio da Polícia Civil, apreendeu cerca de 1 tonelada de maconha nesta quarta-feira em Levi Gasparian. A ação foi realizada pela 4ª Delegacia de Polícia em Presidente Vargas, após o trabalho de inteligência da equipe da unidade, que identificou uma rota de entrada de armas e drogas no estado do Rio de Janeiro, que passava por Juiz de Fora, em Minas Gerais. Foi organizado um cerco no limite entre os estados. Os entorpecentes estavam escondidos em um caminhão-tanque e, de acordo com as investigações, os entorpecentes iriam abastecer comunidades da capital fluminense. O motorista do caminhão foi autuado em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Todo o material foi periciado. A delegacia apura agora os demais envolvidos no transporte e fornecimento das drogas. A Polícia Civil do Estado realizou uma operação contra integrantes de um consórcio de organizações criminosas voltado para o abastecimento de armas de fogo e drogas para o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, nessa última quinta-feira. Vamos conferir.
A ação que aconteceu nesta quinta-feira, intitulada Operação Bela Tchau, é da Delegacia de Combate às Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro. De acordo com as investigações, o grupo movimentou mais de 250 milhões de reais. Os 2 alvos da operação foram capturados nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A investigação revelou uma rede de pessoas interpostas, empresas de fachada, contas bancárias de laranjas e logística interestadual para mobilizar e ocultar a origem dos produtos e ativos ilícitos, com núcleos na capital fluminense e no Mato Grosso do Sul. A operação contou com análise de conversas telemáticas, dados financeiros e laudos periciais. A operação tem ainda o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão contra outros investigados, para reunir elementos que possam auxiliar no inquérito. E a Advocacia Geral da União, a AGU, pediu ao Supremo a homologação do plano do INSS para iniciar o ressarcimento dos descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas. Esse ressarcimento deve começar no dia 24 de julho. De acordo com a proposta, os pagamentos serão feitos de 15 em 15 dias a partir da data inicial. Cada lote deve contar com um ressarcimento de 1,5 milhão de beneficiários. Os valores serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador da inflação. O acordo enviado para a chancela do STF foi fechado entre a AGU, o INSS, o Ministério da Previdência Social, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal. Caberá ao ministro Dias Toffoli, relator do caso, decidir a questão. Segundo a AGU, a homologação é necessária para dar segurança jurídica ao processo de devolução dos valores descontados. Além disso, o órgão aproveitou para retirar um pedido para que o Supremo determine a abertura de crédito extraordinário no orçamento para viabilizar o ressarcimento e a exclusão dos valores do teto de gastos da União para os anos de 2025 e 2026. De acordo com informações apresentadas pelo governo ao STF, cerca de 2.100.000 beneficiários já estão aptos para receber a devolução. Até o momento, a Justiça Federal já bloqueou 2.800 bilhões de reais em bens de empresas e investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios. As fraudes são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que apura um esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. É estimado que cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre os anos de 2019 e 2024. Pois é, e olha só, o governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou nesta quarta-feira a sala de crise no quartel central do Corpo de Bombeiros. A ação acontece durante a comemoração dos 169 anos da corporação. A cerimônia marcou a inauguração da primeira sala de crise do Corpo de Bombeiros do estado do Rio de Janeiro. O espaço, localizado nas dependências do quartel central, vai ser utilizado por militares e autoridades com o objetivo de definir soluções rápidas e eficazes diante de situações de emergência. O governador Cláudio Castro esteve presente na comemoração para prestigiar os militares. Uma das instituições que mais orgulha o Rio de Janeiro e mais orgulha este governador que está à frente do estado. A festa contou com a recepção aos cadetes do primeiro ano do curso de formação de oficiais, que receberam o Espadim Marechal Souza Aguiar. Houve também homenagem ao jubileu da 18ª turma do curso de formação de oficiais e a entrega de medalhas a militares pelo seu desempenho. Cláudio Castro ainda destacou como os bombeiros do Rio de Janeiro podem inspirar outros militares da área. Antigamente, o bombeiro do Rio de Janeiro viajava o mundo inteiro para conhecer novas tecnologias. Hoje, esse processo é inverso. O mundo inteiro vem ao Rio de Janeiro conhecer a estrutura, conhecer a tecnologia. Isso é uma verdade. Hoje vem muita gente de fora fazer os cursos do Corpo de Bombeiro porque são especialistas em resgates, em desastres naturais, né? Exatamente. Principalmente aqui na região serrana. Tem um documentário, eu vou falar aqui na Netflix, chamado Os Capacetes Brancos. É sobre os bombardeiros e sobre a guerra na Síria e o que eles fazem. Alguns desses vieram fazer cursos aqui. Olha. Chega a comentar, falar em algumas partes. E tem outros, os resgatistas de azul, que também são outros que resgatam em áreas de guerra ou em áreas de grande crise, por exemplo, quando teve o maremoto
no Haiti, não sei se você lembra, muitos anos atrás. Sim. Bombeiro do estado do Rio, que foi para lá também fazer resgate, junto com o Exército Brasileiro, Marinha, Força Aérea Brasileira. Não, foram daqui. Sem falar que, naquele caso da Juliana Marins... Também, se tivesse o Rio de Janeiro lá, tinha resgatado em um dia, gente. Exatamente. Não é exagero não, tá? Não é exagero não, porque são extremamente preparados. Preparados, capacitados, né? E o que mais se falou foi exatamente isso. Se fosse aqui no Brasil, né, o turista o rapaz não na pedra teria, do Quitandinha, lá do Ciméria, lembra? Um caso aí há 2 meses ou 3 meses atrás que nós passamos aqui, operação com helicóptero, né? Área de extrema perigosidade para você voar por causa dos ventos e muito encostado na pedra. O bombeiro desceu do helicóptero até a pedra para resgatar o rapaz que se machucou escalando, torceu o tornozelo, teve uma fratura na época. Então, assim, são realmente preparados, são realmente guerreiros, fora os socorros ali que eles fazem no mar, ali no Rio de Janeiro, né? No mar, naquela semana que foram 76 em um dia. No início do ano ali. Não, agora, quando teve a última ressaca. Foi há 2 semanas, porque se eu não me engano. No início do ano também bateu recorde. Fez muito salvamento. Então, assim, realmente bem equipado, bem aparatado ali, a corporação e muito bem preparados. Tem que se bater palma para eles, porque realmente, quando precisa, eles estão a postos, viu? Bombeiro do Rio de Janeiro é excelência em serviço. Pois é. Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que registros de ocorrências de crimes aumentam em até 13% em Petrópolis. Muito, né? Muita coisa. Bastante. Você vai ver também aí coisa boa, né? A agenda cultural pro final de semana tá chovendo, mas tem evento, viu? Tem evento. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã.
Um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Estamos de volta. E olha, a letalidade violenta no estado do Rio de Janeiro registrou uma queda de 13,7% em maio de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. Foram 308 vítimas no mês, contra 357 no mesmo período do ano passado em Petrópolis. Em maio de 2025, nenhuma ocorrência desse gênero foi registrada. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, esse é o menor número para maio desde o início da série histórica em 1991. Entre os delitos que compõem a letalidade violenta, houve destaque para a redução das mortes por intervenção de agente do Estado, que caíram quase pela metade em relação ao ano anterior, de 84 para 44. O homicídio doloso também apresentou queda. Foram 255 vítimas no período, uma redução de 1,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. Em Petrópolis, nenhum homicídio doloso foi registrado. Apesar disso, outro crime preocupa os petropolitanos: os furtos de celulares. Absurdo, muito absurdo. É um perigo realmente. A gente tem que tomar muito cuidado de não ficar usando o celular, né, durante a caminhada. É difícil, está difícil mesmo. Nossa cidade era tão calma, tranquila, né? Bastante preocupante mesmo. Precisamos de um pouco mais de segurança. Para a Silvia, Petrópolis é uma cidade tranquila, mas mesmo assim é preciso ter cuidado. Só que as pessoas têm que tomar cuidado, né? A gente acha que a cidade de Petrópolis é uma cidade tranquila, e mas a gente tem que estar sempre atento. Celular guardado no bolso, na bolsa, sempre seguro, não ficar o tempo todo com o celular na mão, porque a qualquer momento você pode estar sendo rapidamente furtado. Esse tipo de crime teve 4.140 ocorrências em maio de 2025. Somente aqui em Petrópolis foram 30 furtos de celulares registrados neste período. Em comparação com maio do ano passado, o número quase dobrou, com 17 ocorrências sendo registradas. O número total de furtos também aumentou em Petrópolis. Foram 169 ocorrências registradas em maio de 2025. No acumulado do ano, foram registradas 699 denúncias desses crimes. Mesmo com esses números, alguns petropolitanos se sentem seguros na cidade. Eu acho que é uma cidade, tendo em vista de tudo que a gente vê hoje em dia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é uma cidade ainda segura. Olha, ainda somos, sim. Ainda temos uma segurança. Basta que nós também fazemos a nossa parte. É muito seguro. Então, às vezes, a gente acaba confiando demais, mas temos que ficar sempre com o pé atrás, né? Outros números que aumentaram nesse comparativo entre maio de 2024 para 2025 foram ameaças e estelionatos. Foram 260 denúncias de estelionato, com um aumento de 25,6%. Além disso, foram realizadas 136 denúncias de ameaças, contra 113 em maio de 2024, ou seja, o número aumentou 20,4%. É preocupante. Após ser praticamente destruída pelas fortes chuvas que atingiram Petrópolis em 2022, a biblioteca do Cefet, localizada no centro da cidade, passa por reformas. As obras foram iniciadas em fevereiro de 2024 e têm previsão de término em janeiro de 2026, mas o prazo pode ainda ser prorrogado. Em 2022, durante as fortes chuvas que atingiram Petrópolis, a biblioteca do Cefet foi severamente comprometida. O primeiro andar do local ficou inundado, com água na altura de 1,70 m. Com isso, perdas significativas no acervo foram registradas, além de danos em equipamentos imobiliários. Nós tivemos uma altura de 1,70 m de água aqui dentro. Então, assim, não tinha nem para onde fugir, não tinha nem como levantar. O impacto imediato eu posso falar que foi no nosso coração, porque a gente ficou amedrontado com a quantidade de água que entrou aqui. E a gente via a água subindo e não podia fazer nada. Antes da biblioteca ser atingida pelas chuvas de 2022, o campus possuía um acervo diversificado, com livros, vídeos, DVDs, computadores, equipamentos de informática, além de um mobiliário com mesas, cadeiras e estantes.
Segundo a bibliotecária da unidade, mais de 7 toneladas de lama foram retiradas, junto com livros e equipamentos danificados. Aqui na parte de baixo da biblioteca ficava todo o nosso acervo, né, um total de 9.000 obras. E dessas 9.000 obras, sobraram 1.500, no máximo 2.000 obras. O que tinha aqui na parte de baixo se perdeu. Luciana destacou o que a organização tem feito desde o fatídico ano de 2022, principalmente para os mais de 1.000 alunos que frequentam a unidade. A gente vem trabalhando para que, além da obra, a gente possa manter o espaço funcionando com o que temos. Abrimos a biblioteca para a parte externa, para que a obra ficasse aqui na parte de baixo. O Cefet, desde 2022, trabalha com recursos variados. Os livros que faziam parte da biblioteca do campus eram patrimônios públicos. Além disso, repor um acervo de biblioteca da forma que ele era é impossível. A gente tem edições que não dá mais para ser recolocadas, né? Nem recebendo doações, que é uma coisa que a gente recebeu bastante, e isso mexe em toda uma estrutura de ensino, porque os nossos cursos, eles tinham como base uma bibliografia direcionada ao uso desse acervo. O diretor da unidade, Felipe Henriques, destacou o trabalho de toda a equipe para a retomada da biblioteca, além do apoio financeiro recebido. A gente precisou de recursos emergenciais do Ministério da Educação, a gente precisou de uma emenda parlamentar, para que a gente pudesse estar com essa obra aqui. A reforma do espaço, aguardada por alunos, professores e servidores, promete oferecer uma estrutura mais moderna, com novas formas de atender a comunidade acadêmica. Então, muitas das coisas que funcionavam no primeiro andar passaram para o segundo andar, como laboratórios, e a gente passou salas de aula para o primeiro andar. Então, a ideia é desse mezanino proteger o acervo. A reconstrução envolve também investimentos em soluções de prevenção para possíveis novos desastres. A gente está instalando comportas de vidro. É mais um desafio para não ser somente metálica. A gente tem 2 metálicas que são usadas como saída de emergência, e essas comportas de vidro entram na parte das janelas e nas portas também para melhorar a acústica no ambiente e a parte de isolamento térmico da biblioteca. E olha, a Firjan Senai prorrogou até o dia 9 deste mês as inscrições para 220 vagas gratuitas em 4 cursos técnicos em Petrópolis. As oportunidades são para cursos de eletrotécnica, mecânica, desenvolvimento de sistemas e segurança do trabalho. Quem traz mais informações é o Gabriel Toledo. Todos os cursos contam com 80% da carga horária sendo realizada em aulas e atividades presenciais e 20% de autoestudo. É fundamental que o candidato tenha um computador com acesso à internet. As aulas estão previstas para serem iniciadas em agosto. Os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, que incluem idade, escolaridade e um salário bruto mensal familiar de até um salário mínimo e meio, por uma autodeclaração. A prova vai ser realizada no dia 12 desse mês. O resultado vai ser divulgado na unidade Firjan Senai, onde o estudante realizou a inscrição. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma presencial na unidade do Bingen. No entanto, as inscrições poderão ser encerradas automaticamente quando o número de inscritos atingir o limite de vagas oferecidas. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Bom, vocês viram aí o Gabriel Toledo, ele gravou isso ontem, né? Ontem ele gravou, mas agora a gente vai falar com ele ao vivo. Ele está lá posicionado para falar sobre o projeto de formalização dos bairros de Petrópolis, chamado de abairramento. Abairramento. É feio, estranho, mas é isso mesmo, né? Porque se trata dos bairros, né? Então, esse projeto de formalização dos bairros daqui de Petrópolis está avançando. A proposta inicial foi analisada e aprovada pelo Conselho Revisor do Plano Diretor. E sobre isso a gente vai falar ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo. Bom dia, Toledo. Conta pra gente, como é que é essa história aí? Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto. Isso mesmo. O projeto prevê a formalização de 55 bairros aqui em Petrópolis. O processo dessa formalização dos bairros deve ser concluído até o final desse semestre, após a realização de consultas e audiências públicas. Segundo o prefeito Ingo Rames, a delimitação dos bairros tem diversos impactos para a cidade. A partir dessa formalização,
o município vai conseguir melhorar a construção de políticas públicas de forma ainda mais eficiente para atender a população. A formalização dos bairros se arrasta há alguns anos, desde 2018, com a proposta sendo apresentada naquele mesmo ano, mas que não avançou. Depois disso, em novembro de 2023, foi criado um grupo de trabalho do Conselho para desenvolver essa atual proposta. O próximo passo dentro do processo da formalização dos bairros é a abertura de um prazo para consulta pública. O objetivo é realizar audiências públicas em cada bairro para poder ouvir a população, para que ela possa contribuir com o debate. Depois, essas ideias vão ser integradas à proposta e vão ser elaborados um projeto de lei e os mapas individuais de cada bairro, que vão ser analisados pela Câmara Municipal daqui de Petrópolis. Todas essas etapas devem acontecer, como eu mesmo falei, até o final desse semestre de 2025. Jorge e Roberta, volto com você. Obrigado, Toledo. Toledo, onde que você tá? Tô tentando identificar onde você tá. É ali naquela galeria, não é ali de frente para Paulo Barbosa, não é, Toledo? Isso aí. Você tá aí na parte de cima, né? Tá coberto, mas tá no alto. Aproveita que você tá aí, fala como tá o tempo agora pra gente, por favor. Então, quando eu estava vindo para cá, estava chovendo bastante, e agora o tempo está começando a abrir, já está aparecendo um solzinho. É mesmo? Beleza, que coisa! Né? Aquele clima bem petropolitano, mudança rápida no tempo, e agora já o solzinho já deve estar chegando. O mormaço está vindo aí. Nossa, então não chove nesse momento aí? Nesse exato momento, não. Olha, que coisa, né? Nossa, a gente chegou aqui assim... Temporalzinho, né? Temporal. Obrigada, Toledo, pelas informações. Olha, gente, ainda sobre essa proposta aí da formalização dos bairros, eu tenho outras informações aqui que são muito importantes. Por exemplo, já temos aí 44 localidades mapeadas. O estudo identificou que 10 localidades ocupam áreas de mais de um distrito. Olha que interessante. Invade, exemplo é Araras, que tem parte, deixa eu ler aqui, parte do seu território em 3 distritos da cidade. Olha que interessante, gente. Olha, Araras tem parte do seu território em 3 distritos. Dessa forma, ali, os 3 serão desmembrados. Ou seja, formalmente, a cidade terá os bairros Araras no 1º distrito, Araras no 2º e Araras no 3º. Outros casos são Brejal, Carangola, Caxambu, Estrada da Saudade, Fazenda Inglesa, Nogueira, Retiro, Taquaril. Vale das Videiras, cada um possui parte do território em 2 distritos que serão desmembrados. Olha que interessante. Caxambu, inclusive, evade ali para cima do Morém, né? E o Morém para cima do Morim, né? Para cima do Caxambu também, em algumas partes ali. Por exemplo, para vocês terem uma noção, a proposta de formalização dos bairros é a seguinte: no 1º distrito, 26 bairros. Olha. No 2º distrito, 14 bairros, incluindo Araras, Bonfim, Carangola, Cascatinha, Caxambu. Essa é a área do Correias, 1º distrito, né? Estrada da Saudade, 2º distrito, Fazenda Inglesa, Retiro, Samambaia. E no 3º distrito seriam 6 bairros. Araras, em 3º distrito. Então, vai ser, por exemplo, Araras vai ser dividido. Araras, 1º distrito, Araras, 2º distrito e Araras, 3º distrito. Porque o nosso questionamento aqui ontem, quando a gente viu, será que uma pessoa vai acordar morando em Araras e dormir morando em Itaipava, em outro bairro? Será que iam mudar? Não, mas vai ser assim. Mas isso mexe com a densidade demográfica de cada bairro também, tá? E de cada distrito. Isso vai mexer com a área, por exemplo, gente, e eu tô aqui falando não só de leigo, porque isso aconteceu com as enchentes em 2022, quando se teve aquela perda significativa de pessoas lá no Alto da Serra, ali no bairro, no Morro da Oficina, né, onde tem na comunidade do Morro da Oficina. O que acontece? Foi remanejado os pontos onde as pessoas se consultam nos postos de saúde lá da área. Então isso vai mexer também com a densidade demográfica dos bairros e também dos distritos. Isso aí vai mudar a sua área de consulta, tem que ficar de olho, tá? Por exemplo, sobre isso.
Terceiro distrito, 6 bairros: Araras, terceiro distrito, Itaipava, Manga Larga, Nogueira, terceiro distrito. Olha, já mudou, Nogueira não era. Ribeirão Grande e Vale do Cuiabá. No quarto distrito são 5 bairros: Brejal, quarto distrito, Pedro do Rio, e assim vai, gente. E ainda vai ter um quinto distrito, que são 4 bairros: Brejal, quinto distrito, Córrego Grande, Rio Bonito, Taquaril, quinto distrito. Nossa, vai ficar confuso, né? Bom, vamos ver. Até lá eles devem saber o que estão fazendo, né? E isso aí pro pessoal, pro povo realmente, pra população... Vai ficar não vai... no início um pouquinho confuso. O seu bairro não vai mudar, o seu distrito sim. Isso. Mas o que realmente vai influenciar é recebimento de mercadoria, que você, o endereço ali vai, opa, qual distrito? Você tem que ficar ligado para onde vai, principalmente no caso de Araras aí, e outros bairros que vão ficar dentro de um distrito ou outro ali, né? Vai mudar um pouquinho. E para essa questão das organizações de saúde onde elas ficam, né? Os postos de saúde para onde você vai ser remanejado ali. Isso pode acontecer e tem que ficar de olho, tá? Gente, olha só, a Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na última quarta-feira uma indicação legislativa de autoria do vereador Gil Magno que sugere a obrigatoriedade da implantação do sistema de QR Code nos pontos de ônibus aqui do município de Petrópolis. O objetivo é tornar o sistema de transporte público mais eficiente e adaptá-lo dessa forma ao conceito de cidade inteligente. Vamos ver como é que é isso. Com a crescente popularização dos smartphones, o uso de QR Codes tem se tornado uma ferramenta cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, facilitando assim o acesso rápido e completo a informações sobre produtos, serviços, equipamentos e espaços públicos. Um QR Code é um código de barras 2D que, ao ser escaneado por uma câmera de smartphone, se transforma em informações acessíveis instantaneamente. Dados de uma pesquisa divulgada em 2019 pela Associação Brasileira de Telecomunicações revelam que 97% dos brasileiros acessam a internet por meio de celulares, sendo cerca de 71 milhões de pessoas. Além disso, 89% dos usuários acessam a internet diariamente, demonstrando o intenso uso das redes móveis no país. Esses números reforçam a necessidade de as cidades se adaptarem às novas tecnologias para atender às demandas da população. A adoção de tecnologias como o QR Code tem como objetivo de avançar na construção de cidades inteligentes, que utilizam inovação tecnológica para melhorar a infraestrutura, otimizar a mobilidade urbana, criar soluções sustentáveis e elevar a qualidade de vida dos moradores. Essa tendência tem despertado cada vez mais o interesse de governos e cidadãos que buscam cidades mais conectadas, eficientes e sustentáveis. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta sexta-feira. A sexta-feira em Nova Friburgo será de sol entre nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens e céu mais com tempo firme. As temperaturas devem variar entre mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em Teresópolis, pode chover rápido durante o dia e também à noite. Assim como em Nova Friburgo, os termômetros devem variar entre mínima de 11 e máxima de 17 graus, mantendo a temperatura da região estável. Na cidade imperial, Petrópolis, a sexta-feira segue com essa mesma tendência, sol com algumas nuvens e chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas podem variar entre mínima de 12 e máxima de 17 graus. Já em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite também com muitas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira será nublada e com muitas nuvens no céu. Há possibilidade de aberturas de sol pela tarde e as temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus. Bem, mais uma finalização. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas nos locais da nossa região. Até a próxima! Começamos agora a nossa agenda cultural.
Hoje eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. E hoje eu abro a nossa agenda cultural com um dos maiores eventos turísticos de Petrópolis, a Bauer Fest, em sua 36ª edição. A festa conta com as apresentações de diversos grupos artísticos. Um deles é o espetáculo Bowser Cus, que une palhaçaria e mágica. Ainda em Petrópolis, sendo considerada a extensão da Bauer Fest, o Big Garden, o Jardim Cervejeiro, leva cervejarias, food trucks, áreas kids, artesanato e muitas atrações musicais para a Praça da Águia, em todos os fins de semana até o dia 13 de julho. A entrada é gratuita. E o Teatro Imperial vai exibir o filme Mauá, o Imperador Rei, na inesquecível máquina de projeção de 35mm do Teatro Imperial, neste domingo, às 4 da tarde. E neste fim de semana, o público também pode contar com o Clima Caipira, que toma conta do Shopping Vilarejo em Itaipava, com uma programação gratuita que promete agradar toda a família, dos pequenos aos pets. As atrações fazem parte do Festival de Inverno do Vilarejo, que segue com o evento até o fim de agosto, celebrando a estação com música, sabores e cultura. Em 3 dias, o público pode esperar um festival que vai durar 3 dias, o Moto Road 3 Rios. O evento, que está na sua 22ª edição, conta com muitos shows de rock. Fica a dica para os amantes da música. Agora, se você preferir um escurinho do cinema, a partir desta sexta-feira, o Cinemax recebe na sua programação a aguardada pré-estreia de Superman. E outro destaque é a estreia de Jurassic World Recomeço, que inaugurar uma nova fase da famosa franquia sobre os dinossauros. Ainda sobre a Bauer, quem visitar a festa neste fim de semana terá motivo extras para aproveitar ainda mais o passeio pelo centro histórico. O Vale Germânico, instalado ao número 64 da Rua Alfredo Pachá, bem em frente ao Palácio de Cristal, prepara uma programação especial com música ao vivo, gastronomia alemã autêntica e o divertido concurso de chopp a metro neste fim de semana. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Bom, gente, terminando a nossa edição por aqui. Amanhã, claro, tem o nosso resumo da semana e segunda-feira, 7h30 da manhã, compromisso marcado, viu? A gente está ao vivo aqui com você, passando muita informação. Tchau, gente. Tchau, bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.